Olá, a paz de Cristo esteja contigo. Estamos começando partilhando a palavra e nesse dia especial, né, dia da conversão de São Paulo. Esse um dos baluartes, né, um dos grandes nomes do cristianismo e que nos ajuda e muito a nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo pela experiência que ele teve. Você vai ver na primeira leitura hoje que Paulo ele cai do cavalo e ele tem aquele encontro, né, com Ananias, que fala depois para ele e reza com ele, e ele é curado da cegueira, pois assim que ele vê Jesus, aquela luz, Jesus fala com ele, então ele vai ao encontro de Ananias, e Ananias, então, ali naquele momento, ajuda na cura de Paulo. E Paulo, a partir daquele momento, então, ele começa a pregar o Evangelho, assim como nos diz o Evangelho de hoje, né? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então, Paulo começa o seu ministério e falando de Jesus, testemunhando também a Jesus, né, a experiência que ele teve com Jesus. E isso, a figura de Paulo foi importantíssima para o cristianismo. Dias atrás eu estava até vendo um documentário sobre isso, né? Paulo, a partir do momento que ele se converte, como ele era perseguidor dos cristãos, uma vez se convertendo, os cristãos tiveram medo dele, né? Paulo está vindo aí, que história é essa? Se converteu? Isso aí. Então os cristãos pensaram que poderia ser uma trama, né, para estar dentro do cristianismo e ali matar muita gente. E não foi isso. Paulo realmente teve uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mesma experiência que nós cristãos devemos ter. Porque, se você notar, nós fomos batizados quando criança. E mesmo em outras denominações cristãs, muitos são batizados ali com 12, 14 anos, 15 anos, né? E aí, muitas vezes, falta aquela experiência profunda com o Senhor. Sabe, aquela experiência arrebatadora, que geralmente vai um tempinho depois. Ali para os seus 20, 21, 22, né? Ou então um pouquinho menos ali, 17, 18 anos. Você está entendendo? Então, muitos cristãos do mundo inteiro, de todas as denominações cristãs, precisam ter essa experiência de Paulo, cair do cavalo. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, achamos que nós já somos salvos, achamos que somos os reis, né, da cocada preta, achamos que somos hostais. E aí nós vamos descobrindo, dia após dia, tendo experiência com o Senhor, que nós não somos nada. Você está entendendo? Nós que julgamos tantas pessoas, julgamos tanta gente, e depois a gente vai ver que nós somos talvez até piores do que aquelas pessoas que nós julgávamos. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam agindo na ignorância, estavam agindo ali no pecado, fazendo as coisas, mas na ignorância. Nós sabemos da palavra. Nós estamos dentro da igreja e muitas vezes cometemos pecados tais e que nos tornam piores do que aquelas pessoas. Jesus, em outro momento, ele fala, né? Olha, as prostitutas e os ladrões vos precederão no reino dos céus. O que é isso? Então vamos ser prostitutos, vamos ser ladrão, vamos ser, né, gente do mundo. Não, mas Jesus estava falando justamente isso, que não estava apoiando o pecado do outro, mas estava falando que aqueles lá estavam agindo por ignorância. E uma vez que eles se convertessem, eles iam converter mesmo de todo o coração, porque eles teriam uma experiência maravilhosa. Assim, nós como cristãos, nós não devemos nos achar melhores do que os outros. O contrário, devemos sim buscar essa experiência com Cristo, né, de viver um amor profundo em nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza de que a salvação ela estará mais próxima do que nós menos imaginamos. Então eu peço ao Senhor que nos dê essa graça de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro testemunho e de uma vivência do amor de nosso Senhor Jesus Cristo para com o próximo. Assim como Ele nos falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ti mesmo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo
Amém? Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.